Aleluia, glória a Jesus. Oh, narabasheme, narahasais. Aleluia, glória a Deus. Como que a gente fala depois de uma canção dessa, pastor? Como é que a gente fala depois de uma presença dessa? A paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, enquanto eu orava. É claro que nossa pastora é insubstituível. Nós viemos aqui dar uma ajuda, dar uma força, porque o lugar dela é o lugar dela e é especial, amém? Eu quero glorificar a Deus nessa noite, por essa igreja, pela vida dos nossos pastores, dos amigos que Deus tem me dado aqui, e por tudo que Deus tem feito na minha vida. A gente fica muito emocionado. Evangelho de Mateus, capítulo 12, abra sua Bíblia, glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. Quando nós pregamos uma mensagem pela primeira vez, ela não é tão expressiva quanto você prega pela segunda vez. No Brasil, é natural que os pregadores costumem ter sempre uma mensagem e querem pregar sempre uma mensagem nova a cada lugar que vai. Mas, lendo alguns livros de pregadores americanos, eu descobri que uma mensagem ela fica boa depois que você prega pela quinta vez. Então essa mensagem aqui vai ter que ser pregada mais 4 vezes para ela ficar boa. Então, se ela não ficou boa essa noite, que foi a primeira vez, tá bom? Mas eu vou arriscar. Não é problema para americano, é super normal repetir mensagens, sermões. Vamos lá, capítulo 12, versículo, vamos começar do verso 19. Aliás, o verso 18. Eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. E não esmagará a cana quebrada. Fique nesse versículo comigo, tá? E nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. O versículo 20, só a primeira parte. Não esmagará a cana quebrada. Talvez em outra tradução, eu uso a Bíblia Almeida Revista Corrigida, que é a Bíblia que a igreja aqui usa, e eu também já uso há muito tempo, eu gosto dessa tradução, dessa versão de Almeida Revista Corrigida. Vou ler mais uma vez, quero que você repita comigo logo em seguida. Não esmagará a cana quebrada. Muito bem, pode se assentar. Glória a Deus, amém? Aleluia. Essa aqui é a 48ª profecia sobre Jesus, que se cumpre. Boa parte das profecias relacionadas a Jesus, o que foi dito pelos profetas, pela lei, se cumpriu. E essa daqui é a 48ª profecia, ou seja, 48 das 47 profecias, 48 é essa daqui que se cumpriram no ministério de Jesus, na vida do Messias. E isso vai lembrar a gente que as palavras do evangelista Lucas, no capítulo de número 24, verso 44, que foi falado de Jesus na lei, nos profetas e nos escritos, tem realmente sua razão de estar escrito aqui. Quando Lucas escreve no capítulo 24, no versículo 44, disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Jesus dizendo, e Lucas registrou isso. Convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus vai dizer que tudo que foi falado dele na lei, nos profetas e nos salmos se cumpriram. Só que interessante porque essa divisão que Jesus dá aqui é a divisão da Bíblia hebraica. Essa não é a divisão da nossa Bíblia, é a divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em leis, escritos e profetas. A lei, toda a parte do Pentateuco, os escritos estão relacionados aos livros históricos, e os profetas, todo
apanhado profético, tanto dos profetas de escrita, como Isaías, Jeremias, Malaquias, tantos profetas de palavras, como foi Eliseu, como foi Elias. A gente tem profetas de escritas e profetas de palavras. Jesus vai dizer que tudo que fora falado sobre ele, escrito na lei de Moisés, nos escritos, nos profetas e nos salmos, aliás. Os salmos estão relacionados aos escritos, onde tem os livros históricos, os livros poéticos. Então, essa aqui é a 48ª profecia que se cumpre em Jesus, desde que Jesus iniciou o seu ministério. Essa profecia está altamente relacionada ao livro de Isaías, num grupo de cânticos que Isaías entoa ao Messias, a respeito do que o Messias viria fazer, da sua missão. Ele começa no capítulo 40, falando que o Messias era o precursor, o Messias seria aquele que anunciaria a mensagem de salvação. Depois vai para o capítulo 42, no capítulo 41 ele mostra o Messias como o resgatador de Israel, no capítulo 42 é o servo sofredor. Isaías vai cantar aqui de uma forma profética a missão do Messias como o servo sofredor. Mas esse não é o único capítulo que Isaías trata de Jesus como o servo sofredor. O capítulo de número 45, ele é ungido. No capítulo de número 49 e 50, e o capítulo 53 também, Isaías vai apresentar o Senhor Jesus como o Messias sofredor, o servo, aquele que veio para servir. No capítulo 42, é impressionante quando você lê a profecia do capítulo 42, como ela se encaixa durante o ministério de Jesus, principalmente dentro da Galileia, na área de Cafarnaum, na área das cidades de Sidom, como ele se incorpora perfeitamente bem à caminhada messiânica de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus, essa profecia que nós lemos aqui, está no capítulo 42, no versículo 3, ele vai dizer exatamente como Mateus escreveu aqui: este é o meu servo, o meu escolhido, o meu amado, em quem me comprais a minha alma. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios um juízo. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá sua voz nas praças. Ele não veio fazer alarme, ele não veio fazer barulho, mas ele veio para uma determinada missão. E uma das missões de Jesus é fazer que a cana esmagada, ela não seja quebrada. Eu não quero nem falar da segunda parte, e nem apagará o pavio que fumega. A parte do pavio que fumega, quem sabe o ano que vem numa vigília do Tiago, caía bem, o pavio que fumega não se apagará. É uma boa mensagem para a vigília, Tiago. Mas a primeira parte não esmagará a cana trilhada. E aí a gente vai procurar saber o que é isso. O que Jesus tem a ver, porque isso aqui é uma metáfora. O que Jesus tem a ver com cana trilhada? Isaías usa uma linguagem metafórica dos costumes daquela época para mostrar uma das missões de Jesus na terra entre nós. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A primeira parte é a nossa nessa noite. Ele não esmagará a cana trilhada. Que cana é essa? É claro que não é cana de açúcar. Ele está falando de uma vara de bambu, que era muito comum naquele tempo na Palestina, e que os pastores usavam. Essa vara de bambu servia como flauta para cantar, servia como muitas formas de instrumento. Mas essa flauta, essa vara, às vezes ela era quebrada e esmagada sobre os pés. O pastor, ele não pegava essa cana trilhada, essa cana esmagada e jogava fora. Dependendo da disposição desse líder, desse pastor de rebanho de ovelha, ele pegava essa cana trilhada e ia reconstituí-la, porque para ele uma cana esmagada poderia ser reconstituída, poderia ser refeita. A mesma missão cabe em Jesus. Ele olha para a cana quebrada, e essa cana representa áreas de cada um de nós, em que talvez você e eu olhe e tenha uma leitura: a cana está esmagada, já era, é jogar fora. Mas ele veio esta noite para nos dizer: não esmagará a cana quebrada,
não vai jogar no lixo, não vai acabar. Há um propósito na cana quebrada, porque a cana esmagada é só quebrar e jogar fora. O Senhor diz: não me dá, eu quero as áreas da sua vida quebrada, esmagada e acabada. Aleluia, porque eu sei o que eu vou fazer com ela. E aí nós olhamos para esta profecia messiânica em Jesus e no ministério de Jesus, e nós vamos ver que esse termo se aplica a esse objeto cilindrado, que era uma cana, e essa expressão cana vai aparecer 36 vezes em toda a Bíblia. O que pode ser uma cana esmagada? A gente pode pensar o seguinte: isso aqui é uma metáfora que descreve um quadro. É uma figura de linguagem. É como se vocês dissessem hoje, nós, orientais, no Brasil, ocidentais, no Brasil, quando a gente está sem dinheiro, como é que a gente fala? Estou quebrado. Algumas pessoas falam: estou duro, né? É uma metáfora. É uma maneira de você descrever um quadro da sua vida. Então, quando alguém dizia assim: a cana quebrada, a cana esmagada, é porque está ruim, esse negócio já está gasto, joga isso fora. Era uma forma metafórica da época de analisar um quadro, de descrever um quadro de deterioração, destruição, de falência. Quando alguém dizia: a cana está esmagada, já era, estragou, acabou, não tem mais jeito, joga no lixo. Mas o pastor não. O pastor olhava para a cama trilhada e dizia: não vou pisá-la com os pés para terminá-la de esmagar e jogar no lixo. Eu vou pegar esta cana e vou refazê-la. E não é isso que Jesus vem fazer com as áreas da sua vida nesta noite? Aquilo que Satanás disse o dia todo está esmagado, está quebrado, não tem mais jeito, joga fora. Há uma notícia para você: uma das missões de Jesus é não esmagar a cana quebrada, não jogar fora, não desperdiçar. O que pode ser uma cana quebrada? É um juízo sobre uma obra. Não é só um quadro metafórico que você descreve uma situação, mas é um juízo, e nós somos bons de julgar, nós somos bons à beça de emitir julgamento. A cana esmagada, ele vai dizer aqui, o profeta: não esmagará a cana quebrada. É uma maneira de você já emitir um juízo. Você já viu pessoas que gostam de emitir juízo? E não tem mais jeito não, vai morrer. Eu uma vez fui fazer uma visita com um grupo de irmãs a um irmão, um diácono, há muito tempo atrás. Desde muito jovem, eu sempre gostei de estar no meio das irmãs de oração. E elas me chamaram para fazer uma visita. Era o diácono chamado Antônio. Ele teve uma infecção pulmonar. E nós fomos. Era 7 horas da manhã, a hora que fomos para a casa dele. E oramos, cantamos hinos da harpa, ministramos, oramos pela esposa dele. E oramos, e lá no meio da oração, já quase 10 da manhã, o Senhor disse para mim que eu abrisse a minha boca, porque ele ia ter uma palavra ali para a esposa do diácono. E Deus me deu uma palavra profética. Raríssimas vezes eu deixo isso acontecer, mas deixei acontecer naquela manhã. E Deus me deu uma palavra de profecia. E o Senhor disse ainda: por esses dias, eu vou levantar o meu servo daquela situação e vou dar vitória, porque o vosso clamor tem chegado até diante de mim. Terminamos o período da consagração, fomos tomar café, e aí a irmã já preparou comida, porque sabe como é que é casa de crente? Se não rolar um negócio para comer, não é a casa da gente. Não é a casa da gente. Marcelo? Tem que acontecer um negócio lá, um pastel, o que tiver. E aí a gente comemos, nos alegramos e fomos embora já 2 horas da tarde. Fomos pelo meio do caminho, eu toda alegre, as irmãs... Estou vendo elas cochicharem alguma coisa. Eu falei: o que vocês estão falando baixinho? Que eu não posso ouvir. Elas disseram: você tem noção do que Deus te usou lá na casa? Você tem noção da responsabilidade da profecia que você entregou? Eu falei: para tudo. Peraí. Vocês me fazem sair de casa 7 horas da manhã, em jejum. Eu amo tomar café da manhã. Para mim, a primeira refeição é a melhor de todas. Com fome. Para ir para a casa dos outros entregar jejum. A gente acorda os outros.
a gente ora, o céu vem na terra, como cantou aqui Gideão e Kate. O impossível acontece, Deus fala. Vocês comem a comida dos outros, sai da casa da irmã 2 horas da tarde, e no meio do caminho vocês estão dizendo que eu não tive responsabilidade com a profecia que eu entreguei. Quer que eu repita tudo de novo? Porque quando a gente profetiza, a gente não entra em êxtase, não. A gente está consciente. Quer que eu repita? Não, Rosane, calma. Eu falei, então tá bom. Naquela semana o irmão saiu do hospital. Irmãos, a irmã foi na frente para a glória e o irmão ficou vivo. Porque a gente tem uma mania de emitir um juízo antecipado sobre uma situação. Dizer a cana está esmagada é um juízo nosso. Isso não tem mais jeito, esse câncer não tem mais cura, essa enfermidade não vai passar, esse desemprego só a partir de 1º de janeiro, quando o novo presidente entrar, essa dívida você não vai pagar, esse filho não tem mais jeito. Nós emitimos juízo e criamos canas esmagadas, mas ainda bem que ele está aqui nesta noite para dizer, não esmagará a cana quebrada. É juízo. Amaracanda Hashemenara. Amando Reminassaios. Eu Rerraçuí. Era a missão do Messias. Não esmagará a cana trilhada. Chomenarassaios. Pega esse juízo. Pega essa conclusão que você tirou desse quadro e joga fora. Porque Jesus está dizendo, eu vou aproveitar a tua cana quebrada. Terceiro, é a desconstituição de algo que foi constituído e depois desconstituiu. A cana não nasceu esmagada, ela nasceu boa. Ela não pareceu esmagada, ela não surgiu esmagada. As canas nascem para cima, tudo bonitinho. Ela foi desconstituída, saiu de construção, daquilo que ela foi estabelecida. E de repente você está chamando de cana esmagada, algo que começou direito, mas desandou. Começou legal, mas tomou outros rumos. Não era uma cana esmagada, era uma cana reta, direitinha, mas desconstruiu, sabe? Ficou ruim. E aí você está aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer que essa cana não era assim? Talvez é um casamento, começou legal, mas está ruim agora. Não foi sempre assim. Talvez uma convivência. Oh, meu Deus, eu não sei. Seja lá o que for, ele vai pegar a sua cana esmagada. Só o Messias, ungido, o Cristo, tem poder e autoridade para tratar canas esmagadas. Ninguém mais tem. Esse texto entra aqui porque Jesus havia curado um homem de mão mirrada. Ele curou num dia de sábado. Jesus estava em Cafarnaum e ele cura esse homem de mão mirrada. E aí ele cria essa confusão tremenda. Por quê? Porque eles julgaram, os escribas e os fariseus, que esse homem, Jesus não poderia ter curado num dia de sábado um homem de mão mirrada. De jeito nenhum. Aí Jesus dá uma parábolazinha para eles e diz, vem cá, gente, se uma ovelha de vocês caírem num lugar, vocês não vão fazer nada. Se essa ovelha se desprender, se essa ovelha acontecer alguma coisa com ela, vocês não vão salvá-las. Imagine um homem. Então Jesus, essa situação, esse texto de Isaías entra aqui por causa de uma cana esmagada. Porque na verdade esse homem com a mão mirrada era uma cana esmagada. Porque para o povo judeu, um aleijado, uma pessoa que sofria de uma deficiência, deveria ser excluída da sociedade. Esse negócio de exclusão não é novo, é antigo. Então deveria estar excluído da convivência, da sinagoga. Ele era uma cana esmagada,
que a sociedade olhava e dizia, não precisa fazer parte, não tem que estar aqui. Jesus pega o sábado, tranquilo como ele era e como Isaías descreve, não fará ouvir a sua voz na praça, sem muito barulho, sem contender, sem clamar, não fará nenhum barulho, mas não esmagará a cana quebrada. Já é aleijado, já é deficiente, vai acabar de matar, vai pisar no pescoço, vai jogar fora, vai jogar no lixo, vai desprezar, já tem uma deficiência, vai matar cachorro morto. Jesus olha para explicar a eles o que ele estava fazendo, ele conclui com a profecia de Isaías, não esmagará a cana quebrada. Já está ruim, pode ficar pior. Não, Jesus olha, está ruim, pode ficar melhor. Está ruim, dá para consertar. Está ruim, dá para curar. Está doente, dá para curar. Jesus cura aquele homem e a palavra de Isaías se cumpre. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías 11:3 que ele não julga segundo a vista de seus olhos. É a outra profecia que cabe ao Messias. Não julgará segundo a vista de seus olhos. Que coisa interessante. Se deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que ele ouviu dos fariseus sobre aquele homem e o que ele viu não foi o suficiente para ele julgar e dizer, é cana esmagada, joga fora. Não, é cana esmagada, pode ser reaproveitado. E ele cura, porque Jesus não vê o quadro como a gente vê. Você vê uma cana esmagada, Jesus vê uma cana restaurada. Você vê uma cana trilhada, Jesus vê uma cana nova. Você vê um quadro de perdição, Jesus vê um quadro de resgate. Ele entra em Cafarnaum, Galileia dos gentios, Nazaré e Tiberíades. Foi as regiões onde Jesus cumpriu mais o seu ministério. Jesus cumpriu tanto o seu ministério nessas regiões, que no capítulo 9 de Mateus, versículo 1, vai dizer que Cafarnaum era a cidade dele. Cidade de Naum, ou vila de compaixão. Que se você for ver a história cultural da cidade de Vila de Compaixão, ela não tinha nada. E descreve isso bem aqui no capítulo 12. Porque a sinagoga, tinha uma sinagoga lá. E os fariseus e os escribas e os sacerdotes que frequentavam aquele lugar, porque Jesus entrou na sinagoga deles, foi que criticaram Jesus por ter curado um homem que tinha a mão mirrada. Questionaram a autoridade de Jesus sobre isso. Em Mateus capítulo 11, do verso 20 a 24, Jesus emite um juízo sobre as cidades de Corazim e de Betsedas, de Tiro e de Sidom, cidades vizinhas de Cafarnaum. Por quê? E tu, ó Cafarnaum, exaltada, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Essa profecia se cumpre. Porque se fora feita em Sodoma e Gomorra os milagres que foram feitos em ti, eles teriam se arrependido. Antes de sair de Cafarnaum, Jesus lança uma profecia de juízo sobre a cidade. Por quê? O povo da cidade de Cafarnaum olhava para canas trilhadas e dava sentença de morte. Olhava para uma cana trilhada e dizia, não tem mais jeito. Jesus operando milagres nas cidades vizinhas, Tiro, Sidom, Galileia, e aqui em Cafarnaum também. E eles não foi o suficiente que Jesus fez para que eles se convertessem e entendessem o milagre e a vitória que eles estavam recebendo. Eles ainda queriam discutir com que autoridade Jesus perdoava pecados, Jesus curava pessoas. Então Jesus lança sobre eles uma sentença, e essa sentença se cumpre futuramente. A cidade realmente foi devastada, a ruínas. Mas o que Jesus está querendo mostrar para eles é que ele havia feito milagres, que se tivesse feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Porque o povo de Cafarnaum tinha uma visão errada das coisas.
O povo de Cafarnaum lançava um juízo e dizia: isso aí não tem jeito, por que está fazendo isso? Questionava. Ele deixa clara a missão dele como Messias, que ele estava ali, não era para esmagar a cana trilhada, nem apagar pavio que fumegasse. Ele estava ali para dar vida, para restaurar pessoas. Na Galileia ele chega, região noroeste da Galileia, nas regiões de Zebulun, Naftali, que foi o centro do ministério do Senhor Jesus. E ele chega nessas cidades e ele faz coisas tremendas. O que mais Jesus encontra nas regiões da Galileia, nas regiões de Cafarnaum, Zebulun, nas regiões de Naftali, são canas esmagadas. Nem fique triste nessa noite. Se você está ouvindo isso, está dizendo: eu estou uma cana esmagada. Fique chateado não. Aqui não é a Galileia, não é Cafarnaum, não é Naftali. Aqui é a Assembleia de Deus, Ministério Rema. Você é a pessoa certa, no lugar certo. Para você ter uma ideia de como era essa região, o profeta Isaías, ainda falando do Messias, ele vai descrever, para você ter uma ideia como eram as regiões em que Jesus vai dizer que não esmagará a cana quebrada. Terra de angústia, entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, terra de Zebulun e terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Só de você ler que é a Galileia dos gentios, você tem uma ideia, pastora Ana, que só tinha gente ruim lá. Não, você não tem noção, esse negócio de ser pecador não é moda não, já é antigo. Cada época tem um pecado. Galileia dos gentios, da onde saíram os apóstolos, da onde Jesus também veio com seu ministério muito forte. E olha o que Isaías vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha só onde Jesus estava, Galileia dos gentios, só tinha coisa ruim. Só tinha coisa ruim. Podia vir alguma coisa boa de Galileia, de Cafarnaum, daquelas regiões. O profeta vai dizer: povo que andava em trevas, esse povo viu uma maravilhosa luz. A luz chegou naquela região. E chegou não para esmagar a cana trilhada. O que mais tinha naquela região: gente endividada, gente doente, gente endemoniada, casamento quebrado, filho perverso, filho nas drogas. Se você quiser contextualizar a região da Baixa Galileia para os dias de hoje, é tudo aí que você vê dentro da sociedade e um pouco mais. Jesus chega nesse lugar e diz: não esmagará. Eu não vim aqui para esmagar o que já está trilhado pela vida, trilhado pelo pecado, trilhado pelo diabo. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para dizer: não esmagará a cana trilhada, e nem apagará o pavio que fumega. Aleluia! Quando a gente olha para essa profecia, o que Jesus faz com canas esmagadas? Eu e você jogamos fora. Mas se essa era uma das funções de pastor de ovelhas, Jesus encarna essa função também. E como nosso pastor, ele não despreza a cana trilhada. Ele olha para uma cana trilhada, para uma cana destruída, esmagada, e ele cura. Ele cura um servo de um homem importante, um centurião. No capítulo 8 de Mateus, Jesus dá saúde a um criado. O seu líder, o seu patrão, o centurião, vai a Jesus e diz: meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu vejo aqui o retrato de uma cana trilhada. Tem muita gente que, enquanto funcionário produz, deixa ele aí.
Enquanto o funcionário é bom, deixa ele aí. Ficou doente, joga fora. Despede, não serve mais. Essa empregada não serve mais, porque nós só somos muito bons enquanto temos saúde, enquanto produzimos, enquanto podemos oferecer alguma coisa. Mas esse centurião, ele tem a visão de Jesus. Ele vê o seu servo enfermo e ele diz: espera aí, eu não vou acabar de trilhar a cana. Eu vou naquele que também não despreza uma cana trilhada. E Jesus cura o moço. O que é que Jesus faz com cana trilhada? Ele cura, ele traz de volta a vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, o homem das mãos mirradas. Jesus restaura este homem a dignidade. Perdeu a dignidade, perdeu tudo. Porque ser um manco naquela época, um aleijado, um deficiente, era ser alguém excluído, como eu já disse. Jesus não julga à vista dos olhos como a gente. Vamos excluir, não tem dignidade. Quando Jesus cura esse homem, Jesus devolve a dignidade dele. Porque Jesus olha para uma cana trilhada e ele vê ainda a chance de ser algo significativo. O que Jesus faz com uma cana trilhada? O que é um menino? O que é um jovem de 15, 16 anos? É assim que um pai atormentado procura Jesus ao descer do monte. Mas o mais triste é que esse pai vai aos discípulos, aos obreiros de Jesus. E os obreiros de Jesus não podem libertar o moço do espírito endemoniado. Tudo parece ser aqui uma epilepsia, mas era demônio. E a Bíblia vai dizer então que aquele moço diz: eu fui aos teus discípulos, mas não puderam. Jesus faz uma exortação aos discípulos, repreende o demônio e diz: aquela caça de demônio só sai com jejum e oração. Mas o que é um menino? É só um menino. Jesus não via só como menino. Era uma cana trilhada pelo diabo. Ele estava ali, não para acabar de esmagar a cana trilhada, mas usar o seu poder de autoridade para repreender o demônio e restituir àquela jovem vida a alegria de viver. O que é desprezível aos olhos de muitos e aos seus não é. Para você é muito importante o que você trouxe aqui nesta noite. Para você é muito importante o que você disse para Jesus acerca do que está dentro dessas pastas. Quantas canas trilhadas, quantas coisas que você poderia desistir, quantas coisas que você já pediu ajuda a obreiros de Jesus e não puderam te ajudar. Então a tua última chance é esta campanha. Está aqui a sua cana trilhada. Ela não será desprezada. Jesus fará algo pela sua vida. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Ele entra numa sinagoga, mentes entrenecidas, corruptas. Lembrei-me da carta de Judas quando cheguei nesse tópico. Nuvens espessas, escuras. Você vai ler lá a carta de Judas, só tem 23 versículos. Você lê rapidinho como é que Judas, irmão do Senhor, que escreveu esta carta, vai descrever a condição dos religiosos daquela época. Mentes entrenecidas, sabe? Chuvas passageiras, árvores infrutíferas, não valiam de nada. Mas eu amo o texto que Marcos vai dizer, no capítulo 1, no verso 21, que Jesus entrou na sinagoga deles. A sinagoga era um local providenciado na diáspora, para que eles buscassem, lessem a lei, orassem, enfim. E acabou se tornando um local de religiosidade e verdadeiro paganismo, se bobear. Jesus entra na sinagoga deles e encontra eles lá. Entrou em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus gostava também, né, gente? Jesus também gostava, né? Tinha que entrar na sinagoga dos caras. Tinha que ser no sábado. E tudo isso sem ouvir a sua voz nas praças. Sem escândalo, sem gritaria. Oh, tá chegando aí o grande avivalista. Não, calmo, sereno, tranquilo. Só vejo Jesus se estressar quando chegou no templo e meteu o pau em todo mundo, porque o zelo da casa do Senhor o consumiu. Mas fora isso, meigo,
manso, humilde, tranquilão, super zen, sem estresse. Até porque não é bom estressá-lo. A experiência de ver a ira dele derramada não é muito boa. Então vamos gozar da sua mansidão, que é bem melhor. Amigo. Jesus entra na sinagoga deles num dia de sábado, cheio de cana trilhada. A irmã Rosânia, eu não acho que eles eram cana trilhada, não. Eles eram mais ou menos endinheirados. Eles tinham cultura, andavam com roupas belíssimas. Como eles eram cana quebrada pelo orgulho religioso, pela vaidade religiosa, pela pretensão que tinham de ter os cuidados do Império Romano, politicalizados, misturados com a sociedade romana para levar vantagem. Eles eram canas quebradas, eram uns caras ruins, que já não tinha mais nada de Deus, eram uns vermes, eram uns nojentos. Jesus entra na sinagoga deles, entra, e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, o povo dizia. Jesus entra, porque nós olhamos eles com todas essas descrições. Será que esses caras ainda vão ser salvos? Esses políticos corruptos, esses caras nojentos, esses religiosos, é tudo cana esmagada. Jesus olha e diz: eu tenho que entrar na sinagoga deles. Eu tenho que ensinar lá dentro. E tem que ser dia de sábado, porque apesar deles serem tudo isso, eu não vim para esmagar a cana trilhada. Já estão trilhados, já estão ruins. Eu vim para dar a eles a chance, aleluia, de terem uma nova fé e uma nova oportunidade, porque ele não veio do pequeno ao grande, na Baixa Galileia, na sinagoga dos escribas e fariseus. Jesus ali estava dizendo: eu não vim para esmagar a cana trilhada. Tem salvação. Tem salvação. Para a gente terminar, uma cidade inteira, uma cidade inteira. Mateus 4,14 é a profecia de Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulum, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Aleluia. Ali estavam judeus e gentios, tudo misturado, tá? Todo mundo junto e misturado, judeus e gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma luz, e o que estava sentado à região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus entra numa cidade, e uma cidade inteira formada de judeus e gentios, judeus pobres, no período da diáspora, sem muito rumo, sem muita direção, sob o domínio do Império Romano, gentios, sem saber para onde ir. Alguns se tornaram prosélitos, outros se converteram ao judaísmo, se tornaram da religião de Deus, mas povos errantes, uma cidade inteira, que você pode descrever, é uma verdadeira cana esmagada. Ele entra lá e diz: a luz chegou aqui. Eu sei que é cana esmagada, mas eu vou reaproveitar. Eu sei que é cana esmagada, mas eu vou fazer algo. Eu sei que é cana trilhada, mas eu vou dar um recomeço. Eu sei que é cana trilhada, mas eu vou oportunizar. E eu quero terminar dizendo o seguinte: eles questionaram com que autoridade Jesus podia dizer isso ou fazer isso. No capítulo 12, depois você lê todo, eles blasfemam de Jesus e dizem que o que Jesus fazia era em nome de Beelzebul. Jesus fala das árvores boas e seus frutos,
Eles pedem um sinal. Jesus diz: aqui está quem é maior do que Jonas. O sinal para vocês é o arrependimento. Eles queriam saber por que autoridade Jesus poderia dizer o que ele dizia e fazer o que ele fazia. Eu preciso que você vá embora desse culto pensando que o que você ouviu vai acontecer nas áreas devastadas da sua vida, porque Jesus tem autoridade para fazer. Ele tem poder para fazer. Você precisa sair desse culto dizendo: a cana quebrada ele não vai esmagar. Por quê? Porque ele tem autoridade para isso. Por quê? Porque ele tem poder para isso. Você tem que pensar que Jesus tem autoridade e tem poder. Ele não só tem autoridade e poder para isso, porque foi lhe dado, mas porque também Isaías 53:4 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele sabe o que é ser moído. Ele sabe o que é ser esmagado. Ele sabe no corpo, na alma, a dor de viver moído. Ele sabe das áreas da sua vida devastadas, moídas, prontas para você desistir. Talvez esta campanha é o teu último lance, são as tuas últimas cartas. Se nada acontecer, você desiste. Eu quero dizer uma coisa para você: você fez muito bem em apostar toda a sua fé nessa campanha, porque Jesus está aqui para dizer a você: eu não vou esmagar o que está trilhado. Conte com a restauração, conte com a reconstituição. Não esmagará a cana quebrada, não esmagará. Já está esmagado, Satanás joga fora. Ele diz: me dá o que está esmagado. Traz a sua cana esmagada, me dá a sua vida financeira esmagada, me dá a sua moral esmagada, me dá os seus sentimentos esmagados, me dê os seus sonhos esmagados, me dê a sua família esmagada, me dê o seu casamento esmagado, me dê a área que você quiser. Ele está lhe pedindo: me dê as áreas esmagadas da sua vida. Pode me dar, não é hora de jogar fora, não é hora de desistir. Ele diz: me dá aí, me dá a sua mente, me dá o seu corpo, me dá tudo que você tem que está esmagado. Por favor, o Senhor está lhe pedindo: ofereça a Ele as áreas devastadas da sua vida. E Ele diz: eu não vou esmagar o que já está trilhado. Se prepare para contar o testemunho de constituição, restauração, reconstituição, de renovo, de vitória. Era esmagado, era trilhado, mas Jesus reaproveitou. Sejam abençoados. Ele não esmagará. Que o céu venha pra terra.